O Ministério da Justiça notificou a Associação Brasileira de Supermercados, ABRAS, e os representantes de produtores de alimentos para esclarecer o aumento dos preços dos produtos que compõem a cesta básica. A Secretaria Nacional do Consumidor afirmou que vai identificar as causas do aumento nos preços antes de avaliar se houve abuso. Os Ministérios da Agricultura e da Economia também foram chamados pela pasta de André Mendonça, ou seja, Ministério da Justiça e Segurança Pública, a debater medidas para reduzir o valor dos alimentos. E o antagonista fez as seguintes perguntas que eu reproduzo aqui e tenho feito nessa linha nos últimos dias, quando esse assunto veio à tona. O Ministério da Justiça está exigindo esclarecimentos de supermercados sobre aumento de preços. O presidente da República está pedindo a empresários que vendam arroz para diminuir o lucro para perto de zero. Qual será o próximo passo? Botar fiscais do Bolsonaro para fazer discurso perto de gôndola e mandar prender dono de loja, como os fiscais do Sarney da década de 1980? Só falta esse arroz de festa, como comentou o antagonista, para o governo ficar ainda mais liberal. Está sendo irônico, evidentemente, porque de defesa do liberalismo econômico, esse governo já não tem mais quase nada, e eu estou sendo muito generoso em colocar o quase. Mesmo em relação a tópicos à direita, esse governo aí, aliado do Centrão, realmente está devendo muito para aquilo que prometeu durante a campanha eleitoral. Então, tabelamento de preço, existe uma bibliografia enorme sobre as consequências disso, e a gente viu o que aconteceu na Venezuela. O Bolsonaro, que foi eleito com essa bandeira de que a bandeira do Brasil nunca mais vai ser vermelha, de que o país viraria uma Venezuela caso o adversário vencesse. E eu não duvido, o petismo é terrível, o PT precisava mesmo ser punido pelos crimes que os petistas cometeram, né? E também ser punido nas urnas, dada a insatisfação popular com o governo. Agora, que o governo do Jair Bolsonaro incorra em todos os expedientes, ou vários deles, muitos deles, que condenava nos governos adversários, é algo que precisa ser apontado. E eu vou sempre apontar aqui, assim como antagonista, assim como a Cruzoé, porque aqui não tem microfone de aluguel, aqui não é veículo pago pelo governo para ficar passando pano para o governo, principalmente em horário nobre, quando atinge mais gente. Aqui a gente vai mostrar que essas iniciativas, inclusive esse discurso, faço aqui mais um parêntese, do Bolsonaro, falando para os donos de supermercado tirarem da sua margem, quer dizer, para eles regularem o preço de modo a ter menos lucro, porque o presidente está pedindo. É um discurso que João Dória, governador de São Paulo, fez em 2017, quando foi lá aprovado o imposto para serviços de streaming, etc. Ele fez em relação à Netflix: tirem da sua margem, o dono da Netflix é bilionário, não vão repassar esse gasto para o consumidor, não vai aumentar o preço e tal, fazendo ali esse apelo para que os proprietários desses serviços de streaming não repassassem o valor para o consumidor. Isso é exatamente o que o Bolsonaro está fazendo agora. Quer dizer, o Bolsonaro está sendo doriano nesse sentido. Eu escrevi em setembro de 2017 o artigo para a newsletter do antagonista, Dória e Bolsonaro, liberais, entre aspas, né, até que ponto? Mostrando todas essas declarações do João Dória naquele momento, a respeito de serviços como a Netflix, a Amazon e outros, e também o histórico de votos e de declarações do Jair Bolsonaro, inclusive na TV, quando foi entrevistado pelo Jô Soares, falando mal da privatização, falando o que o Fernando Henrique Cardoso deveria sofrer por ter privatizado algumas estatais, e obviamente não por uma convicção liberal. Inclusive isso foi apontado depois pelo economista Gustavo Franco, que migrou para o Partido Novo, falando que o PSDB hesitava em defender as bandeiras liberais, mas para fazer caixa em tempo de crise também, principalmente. Então Jair Bolsonaro era crítico de todo esse liberalismo econômico. Mesmo que ele não aparecesse na sua inteireza, mesmo que fossem alguns elementos liberais ali em governos tucanos, e obviamente mal defendidos pelos tucanos, porque eles não são liberais convictos em economia. Então é aquele papo social-democrata mal cozinhado aqui no Brasil. Então Jair Bolsonaro está incorrendo nesse mesmo discurso, apesar, a gente tem visto isso acontecer muito na política brasileira. São políticos que rivalizam
por cargos, por questões de poder, mas que muitas vezes incorrem nas mesmas atitudes, nas mesmas opiniões, nas mesmas velhas práticas. Então, esse princípio aí de possibilidade, não é que ele vai tabelar os preços, mas só esses apelos, principalmente para um beneficiário por meio da conta da esposa, de depósitos, feitos por um operador de desvio de dinheiro público, eles são assintosos para a sociedade brasileira. Então, Bolsonaro, tira da margem do Queiroz. Eu sou Felipe Moura Brasil, esse é o Papo Antagonista de segunda a sexta-feira, às 18 horas, em antagonista.com/ao vivo. Agora você tem esse link definitivo para clicar, para colocar no seu navegador às 18 horas e assistir aqui ao nosso programa. antagonista.com/exclusivo, você faz assinatura da Cruzoé, olha só, 20 meses de antecedência em relação à operação de hoje. Para saber de tudo antes, assina a revista eletrônica lançada pelo Antagonista e também o Antagonista Mais, com todos os seus podcasts ali ao longo do dia, explicando os assuntos para você. Mirando aí o celular no QR Code, você obtém desconto. Papo Antagonista, segunda a sexta, 18 horas. Conto com a divulgação de vocês para os amigos e para os familiares. Até amanhã, um grande abraço.